Eu costumo dividir e eu costumo dizer que a gente tem 3 Brasis, tá? E dentro desses 3 Brasis, obviamente, estão as áreas de recursos humanos. Primeira coisa é grandes centros, empresas que têm uma área corporativa muito grande ou já muito consolidada, tá? Como é que está esse mercado hoje? Primeiro, temos 3 grandes tendências. Automação dos processos transacionais, que não está acontecendo de uma maneira uniforme, mas provavelmente deve começar a acontecer daqui a uns 2 anos. A gente tem hoje uma grande preocupação com a guerra de talentos de fato, porque hoje a gente tem um certo elemento que a gente não tinha há uns 4 ou 5 anos atrás, empresas estrangeiras recrutando profissionais daqui do Brasil, principalmente da área de tecnologia. E essas empresas hoje pagam menos em termos da moeda da onde elas são e 4 ou 5 vezes quando a gente converte. Então hoje você tem um analista, por exemplo, ganhando $2.000 e $2.000 hoje são R$8.000. Qual é a consequência lógica disso? É uma consequência que ela vem de uma construção social nossa. Provavelmente a gente já vai começar a ver o mercado recrutando pessoas mais 50, mais 60, mais 70, tá? Já existem hoje empresas com programas específicos para isso, e aí é super importante a gente entender que essa é uma tendência que ela vai mexer nas estruturas das empresas como um todo, porque a gente vai passar a ter pessoas de 5 a 6 gerações diferentes trabalhando no mesmo lugar. E isso vai ser necessário a gente entender e fazer mudanças na nossa legislação trabalhista. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não pode ter 2 pessoas com o mesmo cargo ganhando salários diferentes. Mas, eventualmente, a necessidade de um profissional com 55 anos é diferente de um de 30. Principalmente, por exemplo, plano de saúde, né? Então, isso para mim já é uma tendência que já está sendo palpável. Então, a gente já vê, por exemplo, grandes bancos reformulando e pensando em como a gente faz isso acontecer no dia a dia. Essa discussão vai ser uma discussão primeiro basal, ou seja, como é que a gente atrai, como é que a gente retém essas pessoas, e depois como é que a gente pensa em pessoas que têm diferença de mercado de trabalho de 40 anos. Cara, não é tão simples quanto parece. E eu acho que no médio prazo, a gente tem uma tendência também muito forte do uso de inteligência artificial para aproveitar a automação de dados. Não vai ser possível a gente ter um uso interessante para o negócio e principalmente para as práticas de recursos humanos usando inteligência artificial sem a automação. Por isso que é escalonado. Quando a gente parte para as empresas que estão localizadas nessas cidades fora dos grandes centros, mas no interior, a gente tem um cenário que é um cenário que eu sempre digo que é do começo dos anos 2000. A gente não tem essas conversas ainda de automação, a gente não tem essa sofisticação, mas qual é a tendência? Uma tendência de treinamento, desenvolvimento, pensar em cultura, atração e retenção. Nos moldes das ferramentas que a gente usou até uns 10 anos atrás. As empresas que estão nos rincões interior são as empresas que elas precisam ter políticas básicas de recursos humanos. Não é à toa. Começo do ano, a gente viu alguns escândalos de trabalho escravo e aonde é? É sempre em negócios que não tem uma área corporativa próxima, sempre em cidades longes. Então, a gente ainda tem isso, a gente ainda tem essa questão básica dos principais subsistemas de recursos humanos serem conhecidos nessas regiões e nessas empresas. Então, entendendo que isso... distância, né, Eduardo? Que... diferença, né? Mas isso é por conta do tamanho do nosso Brasil e pela própria... Eu acho que pela nossa própria cultura, a gente não pode deixar de levar em consideração que a nossa lei trabalhista é de 32, ela é uma lei relativamente nova. Os meios de comunicação ainda não são iguais em todas as regiões que nós temos. E a gente tem ainda uma questão do nosso desenvolvimento em termos de negócios, ele é muito novo. E também a gente está passando por uma mudança agora, que o nosso PIB, ele deixou de ser um PIB industrial. Antigamente era 25%, hoje está em 15% ou 18%, eu confesso que eu não sei. Para a gente ter 25% do agro, 18% dos serviços financeiros.
Então a composição do nosso negócio mudou. O que isso mostra? Serviços financeiros, o agro tem uma agilidade muito maior para a mudança, né? Muito diferente, por exemplo, de uma indústria. E isso mostra que a área de recursos humanos ela precisa estar diretamente ligada à área de negócios, entender como é que é o negócio.